de Deus, tornando a mensagem clara. Vamos para Abacuque, capítulo 2. Vamos todos juntos para Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2, versículo 2. Abacuque pode ser encontrado depois de Naum, nos profetas menores. Abacuque, capítulo 2, versículo 2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Nós podemos encontrar, logo nesse primeiro momento, que é evidente a vontade de Deus para que a mensagem possa estar clara. Existem até algumas versões, como a versão Rei Tiago, que diz que para que aquele que ler possa correr. Então existe uma grande urgência relacionada com esta mensagem. E existe uma grande necessidade para o profeta de Deus tornar essa mensagem evidente, clara, simples de se entender. O versículo 3 diz: porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Nós vemos essa frase um tanto quanto interessante, ela é mencionada novamente 2 vezes no Novo Testamento, uma vez em Romanos, no qual, desde o Antigo Testamento, fica evidente que a salvação, a graça de Deus, vem por meio da fé. Essa mensagem foi um tanto elaborada no sentido da expectativa que talvez algumas das pessoas que nós visitamos viessem hoje, mas também eu comecei a refletir enquanto conversávamos naquele momento, e falando sobre o Evangelho do Reino, o Evangelho que causa a nossa salvação, e eu decidi juntar alguns versículos que tratam sobre a vida cristã no geral. Existem várias perguntas que podemos nos fazer em determinados momentos, como saber se alguém é salvo? Qual é a evidência da salvação? Por toda a nossa vida, especialmente quando estamos em uma igreja, vamos ver irmãos entrando e saindo da igreja, mas a pergunta fica: como de fato podemos saber? Existe alguma evidência? Será que o fulano realmente é salvo? Será que o ciclano, na verdade, não é salvo? Como podemos saber isso? E melhor, como podemos explicar a graça de Deus para seja quem for, da maneira mais evidente possível? É necessário que tenhamos esse domínio, esse conhecimento do Evangelho e da Palavra de Deus para que possamos facilitar para as pessoas. Esse é o dever de um professor. E isso é algo que a Bíblia evidencia que Deus desejava que este profeta fizesse. Não adianta nós termos um vocabulário admirável, utilizarmos várias palavras bonitas, mas a pessoa, depois de ouvir a nossa explicação acerca do Evangelho, acerca da graça de Deus, acerca do que é fé, ela saiu sem entender nada. Então, é muito importante que tenhamos esse cuidado quando estivermos evangelizando. Vamos para Romanos, capítulo 3. Romanos é um livro como um todo que contém um grande número de informações acerca da salvação. E Romanos, capítulo 3, nos fala tanto acerca de informações sobre o pecado, como também de como podemos ser salvos. Mas antes de lermos Romanos capítulo 3, eu gostaria de perguntar aos irmãos: o que é graça? Como podemos definir a graça de Deus? Não merecemos e Deus nos dá. Exato. É uma maneira muito boa de se explicar a graça. Nós não merecemos. Um favor não merecido, um presente não merecido. Sendo de graça, ele é, portanto, gratuito. Ao ponto que Romanos capítulo 11 fala até da diferença da graça e das obras. E é impressionante, irmãos, o quanto de igrejas hoje em dia, o quanto de pregadores hoje em dia
que por um lado vão dizer que a salvação é pela graça, que por um lado vão dizer que a salvação é pela fé, e ao mesmo tempo vão falar sobre perda de salvação, ao mesmo tempo vão falar que se você não fizer obras, não perseverar até o fim, fazendo boas ações, você não vai ser salvo. Tem muito disso. Não é à toa que a Bíblia compara falsos profetas com serpentes. Tem uma língua bifurcada. Ao mesmo tempo que fala uma coisa, fala outra contraditória. Então, vamos para Romanos capítulo 3, começando no versículo 9. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Logo aqui nesse trecho, nós temos uma série de versículos do Antigo Testamento, que são trazidos à lembrança por Paulo, que demonstra a natureza pecaminosa do ser humano, incluindo alguns deles podem ser encontrados no livro de Salmos. É interessante que ele menciona os olhos, ele menciona a garganta, ele menciona língua, ele menciona boca, ele menciona várias partes do corpo. E é com o corpo que nós pecamos. Até nós que nascemos de novo, até o dia de hoje, pecamos, transgredimos quando andamos no velho homem, quando alimentamos o nosso corpo em detrimento do novo homem, do Espírito. E vejamos o que o versículo 19 diz. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, a lei de Deus, seja Levítico, seja Êxodo, seja Deuteronômio, seja qualquer lugar que nós vemos um mandamento específico de Deus, ele evidencia que todos falhamos, que todos mentimos em algum momento, que todos em algum momento, algumas pessoas talvez roubaram, cometeram idolatria, feitiçaria, seja qual for o pecado, cada um de nós pecou. Nós lemos aqui, todos se fizeram inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum ser humano sequer que passe toda a sua vida somente fazendo o que é certo. Isso já nos mostra que nós não conseguimos ser salvos pela lei. Então é importante entendermos que a graça de Deus não consegue estar ao mesmo tempo com a salvação por obras, com a justificação por obras. Não tem como um se encaixar com o outro. A salvação é somente pela fé, sem a lei, sem a justiça obtida através das obras. Versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a justiça de Deus é manifestada sem a lei, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação, para sacrifício, para uma oferta por nossos pecados e pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a vanglória? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Enquanto eu evangelizava ontem, eu me deparei com um rapaz, um senhor, que disse que boas ações não eram obras. E isso foi uma fala que me
surpreendeu bastante, porque obras são justamente tudo que a lei de Deus nos ensina a fazer. Ler a Bíblia, orar, jejum, fazer o bem, tudo que envolve uma ação, tudo que basicamente não é fé, é uma obra. Mas em uma definição tanto quanto diferente, a pessoa negava, fala, não são obras, são obrigações que temos que fazer, são coisas mínimas que temos que fazer diante de tudo que Deus fez por nós, e de fato, as obras que podemos fazer para agradar a Deus, para buscar fazer o que é da vontade de Deus, nunca vão equalizar o que Cristo fez por nós, mas é muito fato que são obras. Então, obra é tudo que envolve um movimento, uma atitude, uma obediência à lei de Deus, e do contrário, a desobediência, uma transgressão, um pecado. Se não fazemos uma obra, estamos pecando. Mas não é pela obediência das obras que vem a salvação. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E aqui nós chegamos a um ponto muito interessante. A pessoa precisa de alguma obra para ser salva? Alguma obra. Ela precisa mudar qualquer pecado na vida dela para ser salva? Não. Nenhum pecado. Porque a salvação é somente pela fé. Como então nós podemos ter pessoas que vão olhar para certos membros da igreja ou certas pessoas que vão falar um testemunho, vão testemunhar a fé correta, vão dizer que a salvação é pela fé, vão dizer que não pode ser perdida, mas porque essa pessoa ainda tem algum pecado em sua vida, vai acusar que essa pessoa não é salva, não foi convertida de verdade, não nasceu de novo de verdade. Nascer de novo vem através do arrependimento da bebida, do arrependimento do adultério, do arrependimento de roubo. É assim que somos salvos? Deixando de pecar aqueles pecados? Não. Então, quando estamos falando de evidência de salvação, não é correto olharmos para a vida de um irmão e falarmos, o irmão está pecando esse pecado, ele peca esse pecado há muito tempo, então, ele não está produzindo um fruto, ele não está produzindo uma mudança, portanto, ele não é salvo. A gente não pode tomar essas atitudes, até porque a Bíblia diz para nós não julgarmos, para não sermos julgados, porque com a mesma medida que julgamos, também seremos julgados. É fácil olharmos para outra igreja ou para uma família na qual nós não participamos, não estamos vendo a vida da pessoa e falar, o fulano não é convertido não, é convencido. O fulano ele finge ser salvo. O fulano não tem um testemunho verdadeiro, mas quantas vezes nós paramos para analisar a nossa própria vida? Todo mundo tem um pecado, que é um pet, é algo que a gente tem uma fraqueza, a gente limpa os outros pecados, mas tem pecados que a gente tem maior vulnerabilidade e tende a manter em nossa vida. Todo mundo tem falha, todo mundo tem pecado, então é muito fácil apontar para o outro, mas e quanto a nós? Estamos vivendo uma vida perfeita? Limpamos cada pecado que pecávamos antigamente? Não. Não existe um ser humano que conseguiu fazer essa proeza. O único que viveu totalmente sem pecado foi Cristo. E devemos, de fato, buscar estar vivendo em santidade. Devemos, de fato, buscar fazer o que é certo. Mas não é através disso que somos salvos ou por que disso que somos salvos. Salvação é pela graça, e a graça é diferente de obras. Vamos para Mateus. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 15. Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa, bons frutos, e toda árvore toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má
dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Muitas pessoas utilizam o versículo 20 isoladamente para dizer: veja, pelos frutos você dirá quem é um convertido, quem nasceu de novo de fato e quem não nasceu. E é evidente, a Bíblia diz que pelos frutos nós vamos conhecer uma árvore boa e uma árvore ruim. Agora fica a pergunta: o que é esse fruto? O que é esse fruto que um cristão produz? Por quê? Mas a gente não leu aqui que uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos? Então, vejamos, a Bíblia diz que uma árvore boa não pode produzir um fruto ruim. Se a gente diz que o fruto bom é uma boa obra, e nesse caso um fruto mau seria um pecado, se a gente assumir essa interpretação, é dizer que um cristão não peca. Porque um cristão não pode produzir um fruto ruim. Só produz fruto bom, só faz coisa boa. Veja, não dá certo. Porque a Bíblia não diz que nós vivemos vidas perfeitas depois de nascermos de novo. Nós ainda temos falhas. O apóstolo Paulo diz: eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Todos nós temos que lutar para viver uma vida boa. Então esse fruto aqui em Mateus 7 não são as boas obras. Até porque uma árvore má não pode produzir frutos bons. Então o que nós temos aqui é um fruto, uma reprodução, no qual, vamos supor, uma laranjeira produz laranjas, um café produz outros cafés. E você não vai colher uma fruta de laranja em um pé de café. São espécies de plantas diferentes, que produzem, de acordo com a sua espécie, plantas diferentes. Então, nesse sentido, é um cristão produzindo de acordo com o seu tipo. Um nascido de novo produzindo outros cristãos nascidos de novo. Como nós podemos produzir um novo cristão? Como? Pregando o Evangelho. Então, nós vamos pregar o Evangelho, utilizamos a semente, a palavra de Deus e produzimos fruto, outro cristão. Então, irmãos, vejamos, não é possível uma pessoa descrente, uma pessoa não salva, salvar alguém. Porque essa pessoa, ela pode até ter a palavra de Deus, mas ela não tem o Espírito Santo. E dentro da salvação, nós temos a participação do Espírito Santo que convence a pessoa acerca do pecado, acerca do juízo, acerca da justiça, e nós temos a palavra de Deus que permite que a fé venha. Então, a pessoa que não crê em Deus, mesmo que ela tenha a Bíblia em mãos, mesmo que ela esteja pregando acerca da vida eterna, se ela não nasceu de novo, ela não consegue produzir outra coisa diferente dela. É como uma laranjeira produzir uma melancia. Hoje em dia tem umas coisas meio doidas, eles pegam um galho, colocam em outra árvore e produz 2 tipos de frutos diferentes, mas nesse caso não, é excludente. Ou é uma árvore boa, ou é uma árvore ruim. Então aqui, irmãos, nós temos justamente o que? A Bíblia dizendo que podemos saber se uma pessoa é salva ou não quando analisamos os convertidos dela. E vejamos, todo mundo aqui tem um convertido? Nem sempre. Eu, por exemplo, eu sou convertido de alguém pregou o Evangelho para mim, por isso eu estou aqui hoje. Ninguém é salvo, nasci da barriga da mãe salvo. É outro processo, nascimento de novo. Todo mundo aqui ouviu o Evangelho de alguém. Como chama a pessoa que pregou o Evangelho para você? Cléber Rodarte, olha só, parece um bom homem, ainda não conheço. E para você, Pedro? É ótimo. Não, na verdade, foi a Mariana, eu acho. Foi quando eu era pequeno. Mariana, pastor, A igreja fazia um estudo, aí o pastor ficava comigo orando, e a Mariana me dava um estudo infantil com os meninos. Olha só. Muito legal. Então vejamos, hoje você é o fruto do Kleber e você é o fruto da Mariane. E cada um de nós aqui, que nascemos de novo, somos os frutos de alguém. Okay? Talvez nós pessoalmente não tenhamos esse fruto, mas nós somos o fruto de alguém. Então, como eu posso saber, por exemplo, se o pastor Kleber é, de fato, um homem de Deus? Qual é o caminho para a salvação?
O que uma pessoa tem que fazer para ir para o céu? Somente. É. E pode perder? Mesmo? E se pecar? Perfeito. Vejamos. Vendo o fruto, é possível ver que, olha só, pastor Kleber, de fato, é uma boa árvore, está produzindo bons frutos. Agora, quando você vai para uma igreja, e você chega na igreja, e você pergunta para o membro da igreja, o que o seu pastor ensina que é o caminho para a salvação? O que você acredita que é o caminho da salvação? Fé. Ah, e pode perder? Pode. Se pecar? Pode. Opa! Aí nós estamos vendo que é um mau fruto. Nesse sentido, a pessoa ainda não é convertida, a pessoa não nasceu de novo. Então, só de você ter um apanhado dos membros, você já consegue ter um indicativo do pastor. Lá em Patrocínio, enquanto eu procurava uma igreja, eu costumava fazer isso. Eu chegava, às vezes antes da mensagem começar, assistia um pouco, ou em alguns momentos eu estava passando pela cidade, eu via que tinha uma igreja, e a mensagem já começou. E eu chego, estou tentando observar a mensagem, às vezes chega um irmão que fica na porta, um membro da igreja que fica na porta, e eu pergunto para ele, o que seu pastor ensina sobre salvação? 2 vezes isso já aconteceu, a pessoa falar ou que não sabia. Tinha um rapaz até que eu acredito que ele era diácono ou algum tipo de serviço na igreja, ele estava lá há anos. Eu falei, o que seu pastor ensina sobre salvação? Salvação? Então a salvação vai ter que perguntar para o pastor depois. O pastor é uma pessoa muito entendida aqui, a igreja é muito boa, é muito legal aqui, os membros todos acolhem bem, mas eu não vou saber te falar aqui no momento, mas pergunta para o pastor, fala que você quer saber sobre salvação. Não perguntei. Peguei o contato, até tentei mandar mensagem, mas não. Talvez a pessoa me passou o contato errado, eu salvei errado, mas de qualquer jeito, o fruto está aí, já está evidenciando. Em outro caso também, eu vi que era uma igreja batista, na porta. No momento em que eu passei era de manhã, o culto era de noite. Eu falei, é bem longe da minha casa, eu não tenho um veículo próprio, mas eu vou tentar nessa próxima semana ir até essa igreja, ver se eles estão pregando o verdadeiro evangelho, se estão servindo a Deus. Eu fui lá e a mensagem estava bem diferente. Se não me engano, a pregação era em Esther, e o pastor pregava e tinha uma risada muito diferente, bem alta, batia palma, falando, a mensagem está especial aí hoje, está bem diferente, nunca vi algo desse tipo. E tinha uma pessoa na porta também, me viu lá, olhando, chegou e começou a conversar, falou, não, vem cá, vamos assistir a mensagem e tal. E aí eu já fiz a rápida pergunta, qual é o caminho para o céu? Fé. Você pode perder? Pode. Se pecar, você se afasta de Deus e aí você perde salvação. Ah, não, então tá bom. Qualquer coisa em outro momento eu retorno. Não adianta você buscar ir para uma igreja onde nem sequer o evangelho verdadeiro está sendo pregado. É de fato, até se você oferta, se você dizima nessa igreja, o que você está fazendo? Você está ajudando o inimigo. Você está ajudando um falso evangelho. Você está ajudando falsos profetas a semearem frutos ruins. Então, irmãos, esse versículo não fala de obras, mas sim do fruto, seja um cristão produzir um cristão ou um falso profeta produzir um outro falso profeta, por exemplo. Então, nós não podemos dizer que um cristão que não faz coisas boas, ele não é um cristão de verdade, porque a salvação, a santificação são coisas diferentes. Salvação ocorre uma vez, você nasce de novo uma vez. Agora, você limpar a sua vida e viver de uma maneira que agrada a Deus é um processo diário, que leva tempo, que leva esforço. Ninguém nasce de novo e já está com todos os pecados limpos, deixou de fazer tudo que fazia de errado, agora vai servir a Deus 100%? Não, especialmente se estamos falando de dependências químicas, pode ser uma luta intensa todos os dias que a pessoa tem que passar. Por isso que o apóstolo Paulo fala, eu morro dia a dia, eu morro diariamente, crucifico o velho homem para poder andar em Cristo, e todos nós precisamos fazer isso, a cada dia. Se nós não o fizermos, vamos caminhar na carne. E de fato, se uma pessoa está caminhando na carne, não tem como você dizer se é um cristão ou não. Não tem.
Tiago capítulo 2 fala: mostre a sua fé sem as obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, de fato, nós estamos aqui hoje. Isso já evidencia, ou dá a entender, que cremos em Deus, que queremos fazer algo que agrada a Deus. Nós estamos aqui na igreja. Agora, se eu estivesse em um bar hoje, se eu estivesse sentado em um bar, numa mesa, pode ser que eu nem esteja bebendo, mas alguém vai bater o olho e adivinhar: o João é um cristão, o João crê em Deus. Não tem como. Então, as nossas obras podem dar indícios, mas a gente não pode bater o martelo nesse sentido. A gente não pode bater o chinelinho. Fulano é salvo, fulano não é. Até porque Judas, que estava junto com os outros apóstolos, que função que ele tinha dentro dos apóstolos? O que ele carregava? Dinheiro. Você dá a bolsa de dinheiro para alguém suspeito? Não. Então, isso, claro, Cristo sempre soube que Judas havia de trair, Judas Iscariotes, mas os discípulos não. Tanto que quando Cristo disse que um deles havia de os trair, todo mundo fala: claro que é Judas, né? Todo mundo já está desconfiado dele, ele só faz coisa errada, claro que é ele. Não, eles duvidavam de si mesmos. Então Judas tinha obras, mas ele nunca teve fé. Portanto, ele nunca foi um filho de Deus. Portanto, nunca foi salvo, de fato. Então, nós temos exemplos de pessoas que fingem ser cristãs e possuem obras, mas não são convertidos de fato. E temos pessoas que não têm obras, mas são cristãos. Se alguém olhasse Davi, se alguém soubesse do que Davi fez, no caso a gente sabe que o profeta sabia do que Davi fez, mas o público como um todo não ficou sabendo necessariamente naquele momento do adultério e assassinato de Urias. Mas se alguém olhasse Davi cometendo aqueles pecados, se alguém olhasse Noé bêbado, se alguém olhasse Salomão com aquela infinidade de esposa que dava para encher tudo isso aqui, só de esposa de Salomão, alguém ia falar: não, isso é um cristão, isso é um filho de Deus, isso é um crente. Não ia, porque a pessoa não está vivendo de acordo com a palavra de Deus, a pessoa não está evidenciando a sua fé. Mas isso quer dizer que Salomão não era crente? Não. Salomão era uma das pessoas em que Deus especificamente fala: eu chamarei de meu filho. Davi era salvo? Claro. Sansão? Também. Então nós temos uma série de pessoas que pecaram muito, e se você pegasse recortes da vida dela, momentos específicos da vida dela, em alguns casos até a morte. Sansão morreu, claro, levou os filisteus, mas se suicidou. Chegou naquele ponto onde chegou por resistência, por rebeldia à vontade de Deus. Então nós temos que entender que isso é algo que pode acontecer com cada um de nós. Se nós não nos esforçarmos para caminhar de acordo com a palavra de Deus, teremos grandes problemas. Vamos para Deuteronômio capítulo 32. Deuteronômio capítulo 32. Deuteronômio capítulo 32. Se a salvação é pela fé, ela não pode ser perdida, e obras não são sinônimos de salvação, por que alguém deveria fazer obras? Por que eu vou servir a Deus? Eu não vou perder minha salvação. Por que então? Fazer o que é bom, fazer o que é certo. Porque Deus criou. As pessoas veem que isso não sabia. Ok. E o que a gente consegue com isso? O que eu ganho com isso? Olha só, agora eu falo minha língua. Brincadeira. E você, irmão? O que você tinha mencionado? Mais motivos? Deus criou a gente para fazer boa. Isso. É o que Deus deseja para a gente. Nós fazemos tudo aí para agradar a Deus. Amém. É só você faz para agradar a Deus. Exato. Então, as obras podem ter diversos motivos. Galardões na próxima vida, agradar a Deus, fazer aquilo que é bom. Veja, se não tivesse polícia no Estado brasileiro, a gente ia sair fazendo tudo de pior possível. Matando, roubando, batendo as pessoas. Tem polícia, a gente faz o que a gente quer. Seria o caso de cada um de nós aqui? Tem pessoa que eu não duvido que faria isso. Mas aqui,
Seria o nosso caso? Não. Existe alguma necessidade de a gente fazer o máximo de mal possível? A gente vai ser salvo de qualquer maneira? Vamos pecar, vamos roubar? Não. Para quê? Até porque o pecado tem como salário a morte. E é tanto uma morte espiritual como também uma morte física. Vejamos o álcool, por exemplo. Quantas famílias e vidas não pode destruir? Uma pessoa dirigindo alcoolizado pode facilmente bater em um caminhão, fazer com que uma pessoa inocente, não tem nada a ver, perca a sua vida, afetando uma família, afetando a própria família dela, a própria integridade. Ou então pode capotar com um carro, perder um braço, perder uma perna, ficar para sempre tendo que viver em cadeira de rodas aqui na Terra. Isso não é divertido. Isso não é bom. O pecado nunca é bom. Então, quando nós pregamos que a salvação é só pela fé, ela não pode ser perdida, muitas pessoas falam: não, então você está falando que a pessoa pode pecar e nada vai acontecer? Não. Alguém aqui prega isso? Peca, peca, e nada vai acontecer? Claro que não. Em nenhum momento estamos falando isso. Até porque existem enormes benefícios de fazer o que a lei de Deus ensina, como também grandes consequências quando nós desobedecemos. Deuteronômio capítulo 32, indo para... Perdão, não é capítulo 32 não, é capítulo 28. Fiquei com 32 na cabeça. Deuteronômio capítulo 28. Versículo 1. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, e bendito será no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir, e não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses, para servires. Tem alguma coisa ruim aqui nessa lista que a gente leu? Bendito será o fruto do seu ventre, no campo do seu trabalho, que puser a sua mão, bendito será. Você gostaria que o seu trabalho fosse abençoado? Quem não, né? Você gostaria que a sua casa fosse abençoada? Que seus estudos fossem abençoados? Que enquanto você dirige, Deus está te protegendo? Que enquanto você está caminhando sozinho, Deus está te protegendo? Que enquanto você está com a sua família, Deus está te dando saúde? E um adendo, isso não quer dizer que nunca vai acontecer nada de ruim. Até Jó, um homem íntegro que servia a Deus fielmente, passou por momentos ruins. Então é claro, tribulação, dificuldades, dores, são partes da vida cristã, no qual nós somos purificados, aperfeiçoados. Assim como o ouro é aperfeiçoado pelo fogo. Mas em geral você vai viver uma vida abençoada. E essa é uma promessa que Deus nos faz, que Deus coloca diante de nós, que se obedecermos a sua voz, teremos muitas alegrias. Então aqui já vemos um enorme motivo para servir a Deus. Não é para ser salvo,
não é para ir para o céu, nem menciona a vida eterna aqui. Em nenhum momento, a gente leu do versículo 1 ao versículo 14, em nenhum momento mencionou a vida eterna. Porque a salvação não é dessa maneira. Mas ainda assim, há muita recompensa, muito galardão em fazer o que é certo. E se a gente desobedecer? Versículo 15. Diz: e se eu quiser pecar, e se eu quiser fazer o que é errado, o que é mal, será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas, e o rebanho das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a derrota em tudo que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído e até que repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixaste. Servir a Deus sempre vai ser algo positivo, nós sempre vamos estar amando ao próximo. E deixar de desobedecer a Deus, muitos ateus falam isso, Deus, ele é tão mesquinho, ele é tão egoísta, ele obriga as pessoas a servirem ele, e se não servir, ele mata as pessoas. O que as pessoas fazem quando elas obedecem a Deus? Matam, estupram, abusam, roubam, destroem, torturam. Não é como se desobedecer a Deus fosse ser alguma coisa boa. Todo pecado é ruim, todo pecado traz grandes dores para todo mundo envolvido. Então é evidente que Deus sendo justo, Deus sendo bom, Ele vai castigar os malfeitores. E mesmo nós, sendo filhos de Deus, se sairmos da linha, se desobedecermos, se pecarmos, Deus vai nos corrigir, como um bom pai castiga os seus filhos. Porque Deus não nos salva para que nós tenhamos um veto para pecar e fazer o máximo de maldade possível. O objetivo dele é que nós façamos boas obras. E é claro, nós vamos falhar. E é claro, há cristãos que desobedecem totalmente. E o que acontece com esses cristãos? O que acontece quando um filho de Deus fala, não quero mais servir a Deus, só vive em rebeldia, o que vai acontecer? Correção. Hã? Correção. Correção. E qual que é o último estágio da correção? Morte. Morte física, exatamente. Então nós temos exemplos de pessoas na Bíblia, e eu não tenho dúvida que os irmãos devem conhecer alguém que morreu mais cedo, por conta de correção. Isso é algo que pode estar associado a nós, e é algo muito terrível. Vamos para Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Então, na verdade, vamos até, nesse momento, para Lucas capítulo 15. Depois a gente volta em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 15, versículo 11. Lucas capítulo 15, versículo 11. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para seu pai.
Uma pausa antes de ler o restante. Ele estava vivendo uma vida boa. Filho pródigo estava se divertindo até um certo momento. Acabou o dinheiro, acabou a farra. Fome, dor, muito provavelmente frio, sede, condições insalubres de trabalho. Fome tão grande que desejava comer o que os porcos estavam comendo. Isso é fome mesmo. Que se a gente for olhar o que os porcos comem, dependendo da situação, a gente até fica sem fome. Mas nessa situação, olha a necessidade que esse filho estava passando. É assim a nossa vida quando nos afastamos de Deus. É assim a nossa vida quando nós, filhos de Deus, vejamos, temos 2 irmãos aqui, filhos do mesmo pai. Não é como se o filho pródigo se tornou salvo depois. Nessa analogia, nós temos 2 cristãos. Um que se afastou do caminho e foi fazer de acordo com o próprio entendimento, e outro que permaneceu junto de seu pai. E foi grande a dor do que se afastou. Enquanto ele estava com o pai, ele tinha alimento, ele tinha tranquilidade, ele tinha uma cama para ele dormir, ele tinha uma segurança que agora ele não tem mais. Da mesma forma, é a nossa vida, quando nós estamos com Deus, diante das bênçãos de Deus, que afetam toda a nossa vida, da mesma forma é também quando nos afastamos e sofremos grandemente com todas as maldições que podem ocorrer. Versículo 20. Levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Viu o seu pai, o pai viu o seu filho. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Uma fé sem obras é o quê? Tiago capítulo 2, morta. Então existem momentos onde nós mesmos, ou outros irmãos em Cristo, vão passar por um período de morte. Não de morte espiritual no sentido de estar em risco de ir para o inferno. Não, nasceu de novo, semente permanece na pessoa. É uma herança incorruptível, reservada para nós no céu. Pedro descreve a salvação como algo que até já aconteceu, já está lá, a gente já está lá no céu, na perspectiva de Deus. A nossa herança ninguém vai tomar. Porém, nós temos momentos em nossa vida de uma fé viva, no qual nós estamos servindo a Deus, nós estamos fazendo aquilo que é bom, estamos lendo a Bíblia, orando, buscando limpar os nossos pecados, as nossas falhas, e nós podemos ter grandes progressos na vida cristã, amadurecer, compreender as doutrinas e ter um entendimento do que Deus deseja, do que é a vontade dele. Tantas pessoas, os crentes falam: o que eu faço, tomara que agrade a Deus, eu espero que eu esteja agradando a Deus. O que espera? Lê a Bíblia, você vai ter certeza. Não é um mistério. Qual será a vontade de Deus? A gente tem que subir alguma montanha, a gente tem que pegar um telescópio e olhar nas estrelas. Está aqui. Não é tão grande assim. Dá para ler em um ano, até mais de uma vez. Então, nós temos aqui a resposta para podermos fazer aquilo que é bom, para podermos viver em tranquilidade. E Deus se alegra muito quando um irmão que está afastado, quando o filho que está sendo corrigido, retorna para o caminho, retorna de volta. E muitas pessoas nesse momento, se tivéssemos essa perspectiva de os frutos são as boas obras, o filho pródigo não é salvo. O filho pródigo não é um filho de verdade. Ele foi embora, olha o que ele está fazendo. Mas veja, ninguém nunca deixa de ser filho de Deus. Não tem como você mudar isso. Nós cantamos, ele diz: vida eterna eu te dou, nunca perecerás, crendo em Cristo Senhor, segurança em Jesus gozarás. Não é perecerás talvez se afastarem. Não, nunca, não é uma possibilidade para um cristão ir para o inferno, porque ele para sempre vai ser salvo. Não é uma obra que nós fazemos, é algo que Cristo, que Deus faz em nós. Nós estamos na mão de Deus e nenhum homem vai nos separar. Mas se descuidarmos, podemos estar perdidos no meio do pecado. Não que isso seja significado de perder salvação, mas vamos viver grandes dores aqui. E reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começou a alegrar-se,
E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Mas a pessoa vai e vive no mundo e agora quer voltar para a igreja? Mas isso é um absurdo. Não, mas não tem nenhum direito de fazer isso. Eu estou aqui o tempo todo, nunca nem entregou um bote para mim. Como que o meu pai faz isso com o meu irmão? E saindo o seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. O que eu acho muito difícil. De ter um filho que nunca transgrediu o mandamento. Mas enfim, é a fala dele. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo por este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Vejamos, a gente não deve buscar seu filho pródigo. Se eu viver no mundo, eu posso voltar depois? Não, se você morrer no meio do seu caminho. Não, se você morrer no meio do seu pecado. Ninguém aqui sabe quando vai ser o último pecado que a gente vai pecar. Saul, por exemplo, eu não acho que ele sabia que eu vou falar com essa bruxa e vai ser um momento onde Deus vai falar que eu vou morrer. Eu acredito que na perspectiva dele, ele pensava: se eu pecar, mais tarde eu resolvo. Mas aí ele teve uma baita de uma notícia. E aquela noite para ele foi o que selou a morte dele. Depois de momentos e momentos e momentos de rebeldia. Então nós não devemos nem invejar quem está de fora e entra, e nem agir como se a pessoa, só porque ela está vivendo em pecado, não é um irmão em Cristo, não é um irmão salvo. E nunca nos esqueçamos que nós que estamos servindo a Deus, vamos ter recompensas no reino de Deus, estamos sendo abençoados no campo, no trabalho, a cada dia, cada vida. Quem aqui pode dizer: eu sou abençoado por Deus? Todos nós, amém? Estamos vivos hoje, respirando. Mas eu tenho uma dor aqui na perna, mas eu tenho uma dor aqui no pescoço. Estamos vivos, temos esse privilégio. E claro, em algum momento vai ter alguma dor, mas sempre tem um peixe maior. Nessa situação sempre tem uma pessoa com uma dificuldade ainda maior na vida, passando por algo ainda pior. Tem pessoas que não podem nem ficar de pé, seja por alguma questão que literalmente perderam a perna por algum motivo, ou porque a dor é tão grande que não é possível nem se levantar. Então sempre tem um motivo para a gente se alegrar. Até mesmo o ímpio, Deus faz com que a chuva caia sobre ele. Então, irmãos, vamos agora também para 2 Pedro capítulo 5. 2 Pedro capítulo 2, versículo 5. Bom que na hora que está estudando esses capítulos que tem um número antes, é facinho da gente esquecer do número depois. 2 Pedro já confunde. 2 Pedro capítulo 1, versículo 5. 2 Pedro capítulo 1, versículo 5. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Adicione a sua fé. É a mensagem que Deus diz para cada um de nós. Se você crê, ótimo, adicione a isso, some a isso. Virtude, conhecimento. A base de tudo, nós nascemos de novo crendo em Deus. Temos a vida eterna a partir desse momento. Agora é importante que nós tenhamos o desejo de crescer na vida cristã, de nos desenvolvermos na vida cristã. E nós fazemos isso adicionando virtude, conhecimento, paciência, temperança, amor fraternal. Se houver essas coisas em nós, não seremos como o filho pródigo. Não estaremos sendo amaldiçoados em todos os campos de nossa vida. Mas e se a gente desobedecer? E se a gente não buscar ter essas coisas? Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. É possível, irmãos, que
chegue a um ponto em que a gente viva tanto no pecado que a gente nem pare para refletir: poxa, eu nasci de novo, Cristo morreu por mim, existe um Deus que é bom e que é santo. Se a pessoa está tão funda nos pecados, pode ser que ela nem passe um dia inteiro sem pensar em Deus. Se esqueça, foi salvo. Eu não acredito que isso está falando que você se esqueça totalmente o caminho para o céu, o Evangelho, mas que você não medite nisso. Então nós temos que nos firmar na palavra de Deus, porque nós somos o sal da terra. E o que acontece se o sal perder o seu sabor? O que é feito com o sal quando ele não mais está salgando? Joga fora. E é pisado pelos homens. Então nós estamos aqui, como o irmão mencionou, para servir a Deus. Nós fomos criados para fazer boas obras. Se nós não fazemos o que Deus nos ensina, chega a hora em que nós somos jogados fora. Em João capítulo 15, nós vemos outra maneira em que Cristo fala acerca disso. João capítulo 15. João capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. O versículo 3 diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se nós desejamos ter sucesso na vida cristã, temos que estar em Cristo. O que é estar em Cristo? O que isso significa? Estar em Cristo. E Cristo estar em nós. Quem pode me dizer o que é estar em Cristo? Fazer a vontade de Deus, tentar viver como Ele. Exato. As duas respostas estão certas. Comunhão. Estar em conjunto. Nós aqui nesse momento estamos em comunhão. Nós estamos lendo a palavra de Deus, nós estamos reunidos buscando aprender sobre Deus. E por mais que Cristo não esteja aqui fisicamente, em corpo, assim como ele estava nos dias em que ele pregava o Evangelho, em que ele estava com seus apóstolos, espiritualmente ele está aqui. Espiritualmente ele está conosco. Pois a todo momento em que estamos fazendo a vontade de Deus, o Filho está conosco. E até mesmo o Pai está conosco. Agora o Espírito Santo, ele também está conosco? Sim. Agora é até interessante porque nessa questão de estar com Cristo nós vemos a Trindade também. Porque existe a possibilidade de nós não estarmos em Cristo. Se nós pecamos, se nós não estamos em comunhão com Deus, se nós estamos tendo uma vida como filho pródigo, Cristo está conosco nesse momento? Estamos em comunhão com Deus nesse momento? Não. Em comunhão não. Agora o Espírito Santo deixa a gente nesse momento? Não. Nunca. Aí que está a questão. Porque nós podemos entristecer o Espírito, nós podemos até mesmo abafar o Espírito, mas ele nunca nos deixa. Então nós vemos até mesmo a Trindade, o Espírito permanece, mas pode ser que o Pai e o Filho não estejam conosco. E deve ser do nosso desejo estar sempre presente com Deus, com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. O versículo 6 diz: se alguém não estiver em mim, se alguém caminhar na carne, se alguém não fazer a minha vontade, se alguém não tiver comunhão comigo, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. O que está falando aqui não é do fogo eterno. Novamente, isso não está falando que um cristão perde a sua salvação. O fogo pode significar no inferno? Pode, mas nem sempre. Igual o leão, por exemplo. O leão pode significar Satanás na Bíblia? Pode, mas só Satanás? Não. Jesus é chamado leão da tribo de Judá. Então, quando nós vemos palavras, seja um elemento da natureza ou seja um animal, nós não podemos tomar essa posição de 8 ou 80. Sempre significa isso, sempre significa aquilo. Então aqui é a mesma coisa do sal. O sal perde o sabor, o sal para de fazer a sua função,
é jogado fora, é pisado pelos homens. O ramo para de produzir frutos, é cortado fora e é jogado no fogo. É destruído. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Como que a gente pode fazer então para ser abençoado por Deus? É vivendo uma vida pecadora? É tendo uma fé morta? É ignorando a Deus? Não. É estando em Cristo. Permitindo que a palavra de Deus esteja em nós. É fazendo a vontade de Deus. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Existem filhos de Deus que não são discípulos de Cristo. É até estranho pensar, mas existe. Porque um discípulo é alguém que produz muito fruto. Um discípulo de Cristo é alguém que está evangelizando, é alguém que está produzindo mais do seu próprio tipo. Ontem nós tivemos o evangelismo, foi uma bênção. Mas todos os irmãos de Campo Belo, de Boticão e de Formiga estavam evangelizando junto? Não. Ok, talvez o irmão não estava evangelizando aqui, mas estava evangelizando em sua respectiva cidade. Claro, não precisa ser aqui. Mas não é verdade que todos os cristãos do mundo, nesse final de semana evangelizaram, e no passado evangelizaram, e mês que passado evangelizaram, o ano que se passou evangelizaram. Há cristãos que não produzem fruto. São figueiras estéreis. Porque não buscam estar em Cristo. Porque não buscam participar do chamado que Deus nos faz para evangelizar. E é muito perigoso estar nessa situação. Porque a gente nunca sabe quando vai ser a nossa vez de ser cortado. Então, ao mesmo tempo que não vamos julgar como não salvos os irmãos que não são discípulos, nós vamos fazer a nossa parte. Nós vamos fazer o que nós podemos para mudar. Boticão, Campo Belo, Lavras, Uberlândia, o Brasil, o mundo. A gente faz isso servindo a Deus. É dessa maneira que os apóstolos faziam. E os homens que estavam de fora falavam: esses são os homens que viram o mundo de cabeça para baixo. Quando a gente lê Atos, é admirável toda aquela obra que os apóstolos estavam fazendo. E havia momentos em que Paulo o fazia sozinho, em que quase todos os deixaram, com exceção de Lucas. E mesmo assim ele não fraquejou. Diante de tribulação, diante de chuva, diante de feras, diante de fome, diante de prisões, ele permaneceu fiel. Então o que nós vamos fazer? Seguir o exemplo. Permanecer fiéis, permanecer em Cristo. Sermos discípulos, mesmo que outros irmãos não sejam. E não vamos também deixar de tentar trazer os irmãos de volta, os filhos pródigos. Não vamos ser o irmão também que fala: que esse homem está de volta aqui? O que está fazendo aqui? Por que não ficou lá mesmo? Não, vamos receber de braços abertos. O pecador na igreja de Corinto, por mais que o pecado tenha sido bem abominável, e o apóstolo Paulo tenha dito que o tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, esse homem se arrependeu. E em outra carta o apóstolo Paulo escreve para que este seja recebido com amor. Então, se houver um irmão que viveu uma vida desviada, uma vida pecando, não estava agindo como cristão, estava com uma fé morta, se ele está disposto a voltar, é abrir os braços, tomar a posição que o pai teve na parábola que lemos, e não a que o irmão mais velho teve. Vamos orar então para encerrar a mensagem. Senhor Todo-Poderoso, muito obrigado pela salvação que Tu nos deu, que é somente pela fé, que é totalmente gratuita, ó Senhor. Não há nenhuma obra envolvida na salvação. É algo tão simples, tão fácil ser salvo. Basta crermos em Ti, ó Senhor. Basta confiarmos somente no sacrifício de Cristo para a nossa salvação. E a partir disso temos esse presente indescritível, inigualável. Uma vida que nunca se encerra, que nunca vai acabar. Obrigado ao Senhor por nos dar tão grande privilégio de sermos chamados os Teus filhos e nos dê forças para servirmos a Ti em verdade. Não fraquejando, não sendo como filho pródigo, mas fielmente adicionando à nossa fé a virtude conhecimento, temperança, paz, longanimidade, para que não estejamos caminhando cegos, mas antes sendo guiados pela luz da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, oramos. Amém. Amém. Amém, irmãos. Vamos então cantar neste momento o último hino desta noite.
188.